Imagine uma história que atravessa milênios. Uma trama que começa com alianças inesperadas, passa por impérios grandiosos, revoluções, mudanças religiosas e chega aos dias de hoje, onde o perigo nuclear paira sobre o Oriente Médio. O conflito entre Israel e Irã não surgiu ontem, nem na última década. Suas raízes são tão profundas quanto a própria civilização humana. E para entender como chegamos a este ponto crítico em 2025, precisamos viajar no tempo, porque muitas vezes o presente só faz sentido quando olhamos atentamente para o passado. Prepare-se, porque essa história começa muito antes do que você imagina. Voltemos ao século VI a.C. Naquele tempo, o poderoso Império Babilônico dominava vastas terras, e entre os povos subjugados estavam os judeus, levados ao exílio após a destruição do primeiro templo de Jerusalém. Eis que surge Ciro, o Grande, rei dos persas e fundador do Império Persa Aquimênida. Ao conquistar a Babilônia em 539 a.C., Ciro faz algo surpreendente para os padrões da época. Ele decreta que os povos exilados poderiam retornar às suas terras e reconstruir seus templos. Entre eles estavam os judeus. Graças a esse ato, eles retornam a Jerusalém e reconstroem o segundo templo. Ciro é, até hoje, reverenciado na tradição judaica como um libertador, tanto que é citado na Bíblia como ungido do Senhor. Naquele momento, persas e judeus eram aliados, unidos por um pacto de respeito, liberdade religiosa e interesses comuns. Uma relação que, se contada sem contexto, pareceria quase impossível hoje. Mas o tempo não para, e o Oriente Médio é, há milênios, um palco de transformações profundas. Avancemos para o século VII da nossa era. Surge o Islã, uma nova força religiosa, política e cultural. O antigo Império Persa Sassânida cai diante dos exércitos islâmicos, e a Pérsia se converte, mas com uma particularidade. Adota séculos depois o ramo xiita do Islã, enquanto a maioria dos países árabes seguem a vertente sunita. Nesse meio tempo, o povo judeu enfrenta séculos de diáspora, perseguições, migrações e tentativas constantes de manter sua identidade e sua ligação com a terra de Israel. Por séculos, judeus viveram na Pérsia, muitas vezes em paz, outras em tensão, dependendo do governante de cada época. Mas, de forma geral, a convivência no Irã era bem mais tolerante do que em muitos países europeus da Idade Média. Durante o século XX, antes de qualquer conflito moderno, Israel e Irã eram, sim, aliados discretos, mas extremamente estratégicos. Após a criação do Estado de Israel em 1948, o Irã, governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca secular pró-Ocidente, não só reconheceu Israel, de forma não oficial, como manteve laços comerciais, militares e de inteligência com os israelenses. Por incrível que pareça, enquanto alguns países árabes se recusavam a sequer falar com Israel, o Irã exportava petróleo para o país e colaborava em questões de segurança. O inimigo comum, o pan-arabismo de líderes como Gamal Abdel Nasser, do Egito, que ameaçava tanto Israel quanto os interesses iranianos. Parece absurdo, não? Pois é, a história nem sempre segue o roteiro que imaginamos. E então, veio 1979. A Revolução Islâmica explode no Irã. O Shah cai. No lugar dele, surge a República Islâmica, liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que instaura um regime teocrático xiita profundamente anti-ocidental e, por extensão, anti-Israel. A partir daqui, a narrativa muda completamente. Israel, que antes era um aliado nas sombras, passa a ser considerado, segundo o novo regime iraniano, o pequeno Satã, enquanto os Estados Unidos eram um grande Satã. O Irã se posiciona como defensor da causa palestina e inimigo declarado de Israel. Não por uma questão étnica ou territorial direta. Afinal, Irã e Israel não compartilham fronteiras, mas por ideologia, geopolítica e, claro, pela busca de influência no mundo muçulmano, especialmente em oposição aos países árabes sunitas. Da década de 80 em diante, a rivalidade entre Israel e Irã se torna uma guerra indireta. O Irã começa a financiar e armar grupos como Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, na faixa de Gaza, ambos com o objetivo de enfraquecer Israel.
Enquanto isso, Israel responde com operações de inteligência, sabotagens, ataques cirúrgicos e, segundo muitos relatos, assassinatos seletivos de cientistas ligados ao programa nuclear iraniano. É uma guerra que raramente acontece de forma direta, mas que nunca parou de acontecer. No começo dos anos 2000, surge uma preocupação ainda maior: o programa nuclear iraniano. O Irã insiste que é para fins pacíficos. Israel, os Estados Unidos e boa parte do Ocidente não acreditam. A tensão cresce e o fantasma de um Irã nuclear paira sobre a região. Afinal, Israel, embora nunca confirme oficialmente, é amplamente reconhecido como uma potência nuclear desde os anos 70. O medo que o equilíbrio de poder no Oriente Médio mude de forma irreversível e que um simples erro de cálculo acabe em catástrofe. E aqui estamos, junho de 2025. O que era uma guerra nas sombras virou um confronto cada vez mais direto. Israel realizou ataques cirúrgicos contra instalações nucleares e militares iranianas. O Irã respondeu com mísseis, drones e ameaças abertas. Civis foram atingidos, mortes se acumulam. O mundo segura a respiração. As bolsas de valores tremem, o preço do petróleo dispara. E todos se perguntam: será que alguém vai cruzar a linha do impensável? Será que uma arma nuclear, mesmo que tática, poderia ser usada? O Oriente Médio parece mais uma vez no limite. Não só pela rivalidade entre dois países, mas pelo risco de que esse conflito se espalhe para além de suas fronteiras. Olhando para essa longa jornada, uma verdade se impõe: nem sempre inimigos foram inimigos. Nem sempre aliados foram aliados. O passado mostra que a história não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de reviravoltas e de surpresas. Mas uma lição também surge. Quando o orgulho, o medo e a intolerância comandam, os riscos se tornam existenciais. E se, assim como Ciro estendeu a mão aos judeus há mais de 2.500 anos, os líderes de hoje também encontrassem a coragem de transformar a inimizade em entendimento? Talvez, apenas talvez, o destino da humanidade tomasse um rumo diferente. A pergunta que fica é: será que ainda há tempo? Se você gostou do conteúdo deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Como você acha que esse conflito pode se desenrolar? Já conhecia toda essa história de Israel e Irã? Será que estamos prontos para o que está por vir? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!